Oi, vamos continuar com a mensagem da graça, que na verdade são estudos de teologia. E eu quero falar por que a letra mata. Então eu vou ler em 2 Coríntios 3, versículos 6, 7, o 8 e o 9. E se conforme se for da vontade de Deus, eu vou ler outros, mas nesse mesmo capítulo. Diz assim, o 6, de 2 Coríntios 3, 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Eu poderia falar várias coisas daqui, né, meus amados, mas vai ficar muito longo o vídeo. Então eu vou passar para o 7. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando da lei, que a lei é o ministério da morte, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Aí que do ladinho eu botei mentira, porque a mentira tem pernas curtas. Por isso que o rosto de Moisés brilhava, porque é a razão, e a razão tem aparência de verdade, mas não é verdade. Então, como a mentira tem pernas curtas, o brilho do rosto de Moisés ia desvanecendo. Então diz assim, aí o 8, como não será maior a glória o ministério do Espírito? Então está fazendo uma comparação, que se o ministério da lei, que é um ministério de morte, veio com glória, né, porque veio com aparência de verdade, quanto mais o ministério do Espírito, que é a verdade, né? Então imagine a glória do ministério do Espírito, não tem nem comparação, né? E é uma glória que não desvanece, que não acaba, porque é uma verdade. E a verdade tem sustentação, porque a verdade é Deus, Jesus. O ministério do Espírito é o ministério de Jesus, é a graça de Deus. Amém? Então vamos lá, eu vou ler o 9 agora. Porque se o ministério da condenação, gente, olha só, dizendo que agora o ministério da lei, das letras em pedra, também é o ministério da condenação. Amados, somos salvos pela graça, mas temos que obedecer à lei. Amados, o ministério da letra é de morte e condenação. Tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Justiça de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a raiz. Por que a letra mata? A raiz disso tudo é porque o homem, ele é criação, não tem poder e vida em si mesmo. Somos totalmente dependentes de Jesus. Nós não temos como crer em Jesus, colocar fé no nosso coração. Quem coloca fé no nosso coração para crermos em Deus, crermos em Jesus como Salvador, é o próprio Jesus. Sois salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Porque nós não temos como crer em Deus, nós não temos como nos achegar a Deus, nós não temos como tocar a Deus. Se Ele não se chegar para nós, não temos como nos achegar a Ele. Não existe uma porta física para a gente chegar e entrar por esta porta. Jesus, Ele é a porta, mas a gente não enxerga Ele. Não existe um caminho físico para a gente chegar a Deus. Então, somos totalmente dependentes do nosso Jesus. E a letra? Por que a letra mata? Porque a letra, o que são as leis? São letras escritas numa pedra, num papel, hoje em dia no papel. Letra é criação, papel é criação, pedra é criação. Não tem poder e vida em si mesmo. Se não tem poder e vida em si mesmo, não são capazes, né, de gerar vida. Então, se eles não têm poder e vida em si mesmo, a lei, que é a letra escrita numa pedra, a pedra e o papel não têm poder e vida em si mesmo, se não tem poder e vida em si mesmo, não vai gerar vida. Então vai gerar o quê? Morte. E nós também não temos poder e vida em nós mesmos, então não temos como gerar vida em nós. Então vamos gerar o quê? Morte. Por isso que a letra mata, porque o homem é criação, não tem poder e vida em si mesmo. A letra é uma criação, não tem poder e vida em si mesmo. A pedra é uma criação, não tem poder e vida em si mesmo. O papel é criação, não tem poder e vida em si mesmo, então vai gerar morte. Deu para entender? Então vamos lá.
a Bíblia, mas aí fala aqui, mas o Espírito vivifica. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? Ela não contém, ela é totalmente a palavra de Deus. Só que, como eu falei, ela é uma letra escrita no papel. A letra é criação, não tem poder de vida em si mesmo, e o papel também é criação, não tem poder de vida em si mesmo. Então, a Bíblia, ela é uma agente da passiva. Ela não tem movimento, ela não tem ação. Ela precisa de um agente que mova uma ação sobre ela, que exerça uma ação sobre ela, um movimento sobre ela. Quem é esse agente? O Espírito Santo, Jesus, Deus. Tá bom? Então a Bíblia, ela é uma agente da passiva. É a palavra passiva. Ela precisa de uma força, alguém que exerça um poder sobre ela. Coloque ela em ação. Por isso, amados, se a gente ler a Bíblia e Deus não revelar, não adianta, a gente não vai entender a Bíblia. Certo? Porque ela não tem poder de vida em si mesmo. Agora, a gente só vai entender se o Espírito Santo exercer uma ação sobre ela e sobre nós. Entenderam? Então, a Bíblia é uma agente da